Vamos começar agora, então, com a nossa função para recuperar dados. Ou seja, ir lá no arquivo que a gente salvou, a gente foi salvando, à medida que a gente incluía músicas, e trazer isso para a gente respeitar o nosso histórico, né? É uma função um pouco mais cheio de detalhes, e aí a gente vai gravar vários vídeos para poder dar conta dessa implementação. A gente já tem essa implementação pronta, então a gente não vai fazer muito teste, né? Mas o ideal é que você vá desenvolvendo e testando. A gente vai pular bastante coisa justamente por causa disso que eu falei para vocês. Eu já validei bastante coisa dela. Como que vai chamar essa função? Vamos dar o nome dela de recupera dados. É uma função que não tem recupera recupera dados dos arquivos. Qual arquivo? Arquivo música BD que a gente acabou de salvar. A gente vai chamar essa função quando a gente carregar o programa, em algum ponto aqui da função main. A gente vai chamar ela. Mas por enquanto a gente vai deixar para ver esse melhor lugar mais para frente. Vamos implementar essa função. Vou botar ela aqui para colocar logo depois do salvar. Aqui está a mensagem de erro, a gente fechou. Então a gente vai botar aqui void. A gente vai abrir e fechar. Vamos colocar um contador. A gente vai ter que percorrer, a gente vai ter que provavelmente se preocupar com a nossa playlist, e a gente vai precisar dessa indexação ou contar caracteres, alguma coisa a gente vai fazer com isso aí. Não se preocupa. Vamos colocar uma string ou declarar um vetor de caracteres que a gente vai manipular nossas strings. Vamos superestimar um tamanho 100, porque é ele que a gente vai pegar os dados de dentro do arquivo, a gente vai montar o nome dos artistas, dos álbuns, enfim, das músicas e por aí vai. O 100 é o número mágico. Declarar uma variável caractere, porque essa vai ser a variável que a gente vai usar para pegar os dados do arquivo. E a gente vai ler esse arquivo e vai pegar todos os dados que estão dentro dele, que estão aqui, vamos abrir. A gente vai percorrer esse arquivo inteiro, sempre pegando caractere a caractere. A gente vai passar por todos esses caracteres que estão aqui no arquivo. E tudo que está no arquivo é caractere. E aí depois que a gente conseguir pegar essas coisas, a gente vai ter que fazer as conversões, né? Então o que é número a gente transforma para número, enfim, mas tudo vai ser caractere. E aí esse caractere vai ser lido justamente nessa variável, C. A gente vai abrir o nosso arquivo. Para isso a gente precisa dessa palavra reservada file. Vamos criar um ponteiro para arquivo, que é o jeito ou o recurso que a gente usa para manipular os arquivos. E aí, vamos abrir esse arquivo. Abrindo arquivo. Para abrir arquivo, a gente já viu que precisa de um fopen para o ponteiro que a gente acabou de criar. Fopen. A gente vai dar o nome do arquivo. A gente tem que usar o mesmo nome que a gente usou para salvar esse arquivo. Música db.txt. E esse arquivo a gente vai ter que abrir ele num modo diferente do anterior. Do anterior a gente abriu em modo de escrita porque a gente estava salvando dados ali dentro. Aqui a gente vai abrir em modo de leitura. E aí, em modo de leitura, a gente não consegue salvar, a gente só consegue ler. E é exatamente isso que a gente quer. A gente só quer ler os dados
pegar esses dados que estão nos arquivos e jogar para a memória. E aí tudo que a gente tiver que manipular, a gente vai manipular em memória. Para bem modo de leitura, eu tenho que colocar a palavra, ó, letra R, R de read. Então agora estou abrindo esse arquivo, música db.txt, músicas db.txt, na música mesmo, está aqui, tá música, então tem que colocar música db.txt, e aí ele vai buscar esse arquivo no mesmo diretório que está o música.exe, que é o nosso executável. O que ele vai fazer? Ele vai... O fopen vai retornar alguma coisa para esse ponteiro. farc. Ele vai retornar uma coisa. E aí, se o arquivo, se for, o else vai ser, o que vai fazer aqui? Ele vai tentar recuperar o arquivo. Tá. Se a gente poderia fazer um else aqui, tá? Que é no caso, porque o que acontece? Se esse arquivo não existir, o farc vai ser igual a nulo. Então, se a gente quisesse tratar esse erro do arquivo não existir, a gente deveria fazer aqui uma condição, que é se farc igual a nulo, diga arquivo não existe. Mas para nós isso é irrelevante, porque se o arquivo não existir, não importa. Se o arquivo não existir, a gente não vai tentar trazer nada. E aí a memória vai começar limpa, ou seja, não tenho nenhuma música na minha playlist, então vou começar do zero. E se existir o arquivo, que é justamente isso daqui, ou seja, se ele existir, vai ser diferente de nulo. Se é diferente de nulo, vai ser verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ele vai entrar nesse if. Nesse caso, aí eu vou começar a percorrer esse arquivo em busca de dados. Então, vamos lá? Então, vamos começar a tratar isso daqui. Vamos usar o nosso i, onde eu vou usar esse i recebe 0, o i recebe 0. Esse i eu vou usar para indexar a string que eu acabei de criar aqui. Vou até escrever aqui. I usado para indexar str. Eu tenho uma variável que eu vou criar aqui, que é sep, de separador. Porque esse separador vai ser uma variável inteira. Então, vou colocar aqui sep 0 usado para contar os separadores, que serão vai ser ponto e vírgula, vai ser ponto e vírgula, vai ser arroba ou vai ser cerquilha. É o que está aqui. Porque assim, qual que é a lógica que eu vou montar? Eu sei que o primeiro marcador, o primeiro é para nome, o segundo é para álbum, aí isso aqui é minuto, isso aqui é segundo. Aí o primeiro arroba é o primeiro artista, o segundo arroba é o segundo artista, o terceiro arroba é o terceiro artista, e aqui a quantidade de arroba é variável, porque o número de artista é variável. Mesma coisa para cerquilha. Cerquilha 1, primeiro estilo, cerquilha 2, segundo estilo, e assim quantas cerquilhas eu tiver. Tá? Então, essa vai ser a funcionalidade dessa variável contador de separadores. E, nesse ponto, vou fazer o quê?
um while. Agora, aonde esse while, eu vou percorrer F, EOF de arc. O que a função FOF ela verifica? Esse ponteiro, quando eu abro ele inicialmente, esse ponteiro está apontando para o primeiro caractere do arquivo. E aí o que eu vou fazer é posicionar esse ponteiro, e o ponteiro sempre vai estar posicionado para um e somente um caractere dentro do arquivo, nunca mais do que um. É por isso que eu preciso de uma variável caractere, porque eu estou pegando caractere a caractere. Dá para pegar string? Dá, mas aí ia dificultar o nosso trabalho, porque a quantidade de string, a quantidade de caracteres ou o tamanho da string por linha é muito variável. Então isso daria dor de cabeça para a gente. O mais fácil é ir caractere a caractere. Se quiser tentar fazer diferente, tente, mas daria trabalho. O que a gente vai fazer aqui? Em algum momento o fr, que ele vai posicionar vários caracteres, ele vai chegar no final do arquivo. Quando chegar no final do arquivo, eu sei que eu estou no final do arquivo. E existe um caractere especial que o próprio ponteiro e o arquivo controla, que é um caractere que chama final de arquivo, que é o EOF, End of File. Quando chegar no final do arquivo, o park vai estar apontando para o final do arquivo. E aí eu sei que o arquivo terminou. Então o que eu estou perguntando aqui? Enquanto o caractere que park estiver apontando for diferente de final de arquivo, eu vou executar esse laço. Então esse laço só vai se encerrar, ele só vai ser quebrado, quando o park for igual end of file, ou EOF. É isso que o laço está fazendo. Então, enquanto não for final de arquivo, o caractere C vai receber F get C, que é uma outra função de arquivo, F de arquivo, get, pegue caractere. E aí eu vou lá no arquivo. Tá? E aí eu posiciono o meu arquivo, o meu ponteiro. Então, toda vez que o fgetC executar, o que ele vai acontecer de forma automática e transparente? Ele vai pegar um caractere, então, por exemplo, se o ponteiro estiver apontando para esse A, ele vai pegar esse A, vai retornar para a variável C, que está aqui, e ele já vai posicionar o FArc para o próximo caractere. Qual vai ser o próximo caractere? Vai ser o ponto e vírgula. Quando eu executar, quando esse laço executar de novo, o fgetC vai pegar o caractere que PArc está apontando, que será justamente o ponto e vírgula. Ele vai pegar o ponto e vírgula, vai jogar para C e vai posicionar para o próximo. Aí ele vai para A, vai para... E assim ele vai para todos os caracteres. Quando chegar aqui, ele vai ter um barra N, ele vai passar esse barra N para C, e aí ele vai pegando, de maneira que em algum momento vai estar no final do arquivo. Quando chegar no final do arquivo, ele vai quebrar esse laço. E aí, quando ele quebrar esse laço, a gente vai dar um F. Opa! A gente vai dar um F close em arc. PArc. Porque todo arquivo aberto precisa ser fechado. Eu posso até colocar aqui. Posso colocar aqui. Porque mesmo que ele seja igual a nulo, ele precisa ser fechado, independente de eu ter percorrido ele. Então vamos deixar aqui. Bom, vamos terminar esse vídeo aqui, para não ficar muito grande, e depois a gente continua, porque falta muita coisa. Falta agora a gente separar as coisas do jeito que a gente quer. Então no próximo vídeo a gente continua a nossa implementação.